Quando todos os 11 ministros do STF registraram voto no plenário virtual. E eles não foram uniformes. No caso de Rodrigo Maia, 7 ministros votaram contra e 4 foram a favor da possibilidade de reeleição à presidência da Câmara. Já no caso de Davi Alcolumbre, 6 ministros foram contra e 5 foram favoráveis à reeleição para a presidência do Senado. O julgamento só termina no próximo dia 14. Até lá, os ministros ainda podem mudar de posicionamento. O artigo 57 da Constituição diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado. A eleição nas duas casas será em fevereiro do ano que vem. E olha só, Lacombe, logo mais às 15 para 1 da tarde, o governador João Dória vai divulgar o plano de vacinação contra a Covid-19 para o estado de São Paulo. A expectativa é que sejam anunciados os grupos prioritários e a logística de distribuição prevista pelo governo estadual para janeiro. Hoje, o Instituto Butantan começou a produzir doses da Coronavac em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que está na terceira fase de testes e ainda precisa de autorização da Anvisa para ser aplicada na população. Primeiro que quem está comemorando esse placar está enganado, não tem que comemorar nada. Aliás, é uma derrota, no fundo, porque 6-5 contra Rodrigo Maia, ou 7-4 e por aí vai, isso tudo é uma derrota para o Brasil. Tem que ser 11 votos contra aquilo que a Constituição 57, parágrafo 4º, diz claramente: é proibido, é vedada a recondução ao cargo. Não tinha que ser discutido. Agora, você me pergunta, por que você está preocupado? Até dia 14 existe uma conversa dentro do Supremo Tribunal Federal para o tal do voto médio. Qualquer voto contra Rodrigo Maia e Alcolumbre é a favor do Brasil, mas eles construíram uma espécie de voto médio que permitiria a recondução do Davi Alcolumbre ao Senado e não recondução do Rodrigo Maia à Câmara. Esse voto, inclusive, foi construído pelo novo ministro do Supremo, Dr. Cássio Nunes. Vamos ficar muito atentos ao que vai acontecer nessa semana. Silvio, eu concordo com você. Eu acho que esses 5 votos foram preocupantes porque, claramente, o texto constitucional é óbvio e todos os ministros deveriam ter interpretado o texto constitucional pelo que está escrito, pelo que ele diz. De qualquer forma, eu acho que o Supremo Tribunal Federal caminhou até a beira do precipício e, de repente, ele recuou um pouco, saiu dessas artimanhas, desses conchavos políticos, viu que isso teria um custo enorme para sua deterioração de imagem, traria um déficit de legitimidade, recuou a tempo, manteve o que diz o texto constitucional, né? Então, essa fulanização, quando a gente fala contra o Davi Alcolumbre, contra o Rodrigo Maia ou a favor, é exatamente isso que se quer evitar. O Supremo Tribunal Federal não tem que ser um tribunal político, ele tem que ser um tribunal constitucional. Ao manter o que diz a lei, ele optou também por manter a sua imagem como um tribunal constitucional. Agora, se quiserem mudar a história da reeleição na Câmara e do Senado, isso é perfeitamente possível, basta aprovar uma PEC no Congresso Nacional. Sim, mas né? aí É outro caminho. Não é o legisla, judiciário, né? Exatamente. Então, o Congresso tem que fazer isso. Agora, dito isso, o que se tem que votar imediatamente, o que se tem que passar é para a pauta de votações. A gente tem muitos projetos parados, o Congresso está paralisado por causa dessa eleição na Câmara e no Senado, e é isso que temos que avançar. Então, assim, só para nomear algumas: PEC emergencial, reforma tributária, lei de diretrizes orçamentárias, orçamento de 2021, nada disso está votado. E a PEC emergencial, se reduzir algumas despesas obrigatórias, é o que pode abrir caminho, inclusive, ou para o auxílio emergencial ou para um Bolsa Família mais turbinado, porque tem gente desempregada e sem renda e que precisa. Então, é isso que nós temos que cobrar agora dos nossos deputados e senadores. Só me permite, claro. Lacombe, eu sei que você quer passar a bola para o nosso Rodrigo Constantino, que já está com a gente aqui, estou vendo pelo retorno. Só uma coisa, eu não discordo dessa pauta de votações, Amanda, de forma nenhuma. Acho que o Brasil não discorda. Quem discorda talvez seja o Rodrigo Maia, que não será reconduzido ao cargo. E qualquer vitória, contra o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, o Brasil deve comemorar. O que eu estava só dizendo, e eu vou repisar este ponto, é que não há nada a se comemorar nesse ponto do Supremo, decidiu uma vitória. Não, seriam 11-0, deveria ter sido 11 votos.
É isso que deveriam. E que graça o Nunes Marques, né? Ele foi na onda do Lewandowski, né? Que fatiou o processo de impeachment da Dilma Rousseff, apesar da indicação em contrário da Constituição Federal. Rodrigo Constantino, bem-vindo, bom dia, boa semana para você. E aí, 6-5, é como disse o Silvio, né? Tinha que ser 11-0, né? Exato, Lacombe. Bom dia, Amanda e Silvio e a todos que nos acompanham. Olha, o pulso ainda pulsa, né? E a Constituição respira. Mas eu concordo totalmente com o Silvio Navarro. Não dá para ficar soltando fogos de artifício. Mostra que um voto, ou seja, um indivíduo, poderia ter rasgado a nossa Constituição. E acho que houve ali uma pressão. Eu acho que os outros ministros entenderam, né, o que estava em jogo e não seguiram na onda ali do Gilmar Mendes e companhia. Agora, o Barroso, por exemplo, é um que adora interpretar de forma elástica a Constituição, né? Então, dessa vez, ele teve ali um apreço maior pelo texto da lei, mas, de novo, né, não é verdadeiro dizer que as nossas instituições estão funcionando perfeitamente e a contento. Isso aí prevaleceu o consenso, mas foi por muito pouco, né? Foi por um fio que nós não vimos ali o STF rasgando a própria Constituição e criando uma maluquice chamada Constituição inconstitucional. Foi por pouco. Escapamos por pouco, espero que dia 14 a gente tenha essa decisão referendada. E para a gente encerrar, okay. né, Lacombe, como esses caras gostam de ser protagonistas, né? Parece que tem uma luz, assim, um holofote em cima de cada ministro do Supremo, né? E acima do né? dizem em Brasília tem uma máxima, né, que é acima do Supremo só Deus e talvez nem ele. Não tem assim aquela história de metade do juízo supremo se acha quase se acha Deus, né? A outra metade tem certeza Mas tem aquela frase famosa do Rui Barbosa também que diz: o Supremo tem o direito de errar por último. Pode até errar, mas tem o direito de errar por último, né? Numa república com tripartição de poderes é assim. E o Barbosa dizia também que contra a ditadura do judiciário não há quem recorrer, por isso ela é a pior de todas. Então a gente precisa tomar muito cuidado, Eu não tenho como não falar um pouquinho sobre política, e aí eu vou te chamar para o debate. É inevitável que esse trancamento e aí também o estrangulamento das crianças, deixar elas em casa, tratar, né, os pais ali, estressar os pais, tem política por trás de tudo isso, né? Tem aí alguns atores, alguns governantes que querem chegar ainda mais alto, né? Querem galgar até chegar à presidência da República e que vão trancar todo esse pessoal. E aí não estou falando também dos professores em si, né? Porque tem muita gente também da APOESP que, se dependesse deles, não trabalharia nunca. A politização é total, né, Silvio, nesse caso. E aqui nos Estados Unidos, o Trump foi o grande nome da política que mandou abrirem as escolas logo, né? E aí, por isso mesmo, gerou essa reação também aqui da esquerda democrata que ficou defendendo essa bizarrice de manter as crianças trancadas em casa, né? Isso penaliza as crianças, isso penaliza os pais mais pobres, que não têm com quem deixá-las, ao contrário, muitas vezes, dos mais ricos, né? E enquanto isso, a gente vai, por exemplo, como eu fui esse final de semana num parque infantil e estava lá lotado. As crianças brincando, né, mas não podem ir para a sala de aula, sendo que não tem um caso comprovado de contágio causado por criança em escola que tenha levado a um óbito nos Estados Unidos. É um país com mais de 300 milhões de pessoas, não tem um caso. E com isso, com base em nada, né, em nenhum respaldo científico, trancaram todas as crianças em casa. É uma aberração. Agora, o problema aqui é parecido com o problema no Brasil. Quem é o maior inimigo dessas crianças? Quem é o maior inimigo da educação? É o próprio sindicato. O sindicato dos professores aqui é muito forte. O dinheiro que eles doam para a eleição é o maior lobby que existe e vai 100% para o Partido Democrata. Então, assim, é muito evidente o que está acontecendo, né? Nós não podemos ficar ignorando mais isso. Conversava com um amigo meu esses dias, e ele estava falando, olha, aqui o meu filho está sob uma doutrinação ideológica pesada, e não é PSOL não, viu? É PSTU. Essa garotada universitária vota no Bernie Sanders aqui nos Estados Unidos e vota no Boulos no Brasil, achando que são libertadores e moderados. Então, imagina o nível. E muito pai fecha os olhos porque acha que está pagando caro, está na escola particular e não vai ter problema. O professor da escola particular, ele é muitas vezes um doutrinador. Sim. Ele também foi, passou por essas faculdades, né, de
para pedagogos, né? Os pedagogos nem se fala, que são engenheiros sociais. Então, de novo, eu acho que o grande problema, a secretária Ilona já trouxe, né? O engajamento dos pais é fundamental aqui, porque nós estamos perdendo feio essa batalha. Sim. A politização é evidente, a doutrinação ideológica é evidente, e na mídia ficam todos falando, não, é um problema de gestão, só um problema de gestão, e ignorando o elefante vermelho, no caso, na sala de aula.